Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal, ao nosso lab. Vamos então falar sobre alguns instrumentos de medida portáteis. Vou falar sobre o capacímetro portátil e aqui temos o multímetro portátil. Tá? Existem diferentes tipos de multímetro, bem como multímetros analógicos e multímetros digitais. Já que estamos na era digital, hoje usa-se muito o multímetro digital e um deles é esse, o multímetro portátil, tá? Esse é um multímetro portátil, tá? Depois vamos perceber, na verdade, para que serve um multímetro e onde é que ele é utilizado. Conforme diz aqui nós temos um capacímetro, tá? E aqui temos um multímetro. O que é um capacímetro e o que é um multímetro? Um capacímetro, conforme diz o nome, é um instrumento de medida que serve para medir capacitância, tá? Esse aparelho apenas é um único aparelho, mas é apenas utilizado para poder medir capacitância, tá? Você só vai usar ele para poder medir capacitância e mais nada, tá? E aqui você consegue medir vários tipos de capacitor, desde os capacitores que começam com 220 milifarad até os capacitores que vão até 200 picofarad. Então, conforme podemos notar, é uma escala enorme de capacitor que você pode medir. Então, esse é um aparelho único, tá? É um aparelho sozinho, tá? Agora, se vocês notarem, aqui nós temos um multímetro. O que é um multímetro? É um conjunto de aparelhos dentro de um único aparelho. Esse capacímetro também está dentro desse multímetro. Se olharem aqui, ele é medido em farad, tá? Ele é medido em farad, a capacitância. E nós temos também aqui o multímetro e dentro do multímetro temos também o capacímetro, tá? Mas se notarem, aqui começa de 200 micro até 20 nanofarad. Conforme podem notar, não dá para medir capacitores com valores muito altos e nem muito baixos. Então dá um valor médio de capacitor que você pode medir. Já o multímetro, o capacímetro te possibilita medir outros capacitores que têm valores muito mais elevados. Então, eu vou ligar aqui, tá aqui, liguei o meu capacímetro e devo colocar as pontas de prova, tá? Devo colocar as pontas de prova no capacímetro e posso utilizar para poder medir o valor da capacitância de um determinado componente ou um determinado capacitor, tá? Então, para mim poder medir, posso utilizar as pontas de prova ou não, ou posso também medir sem recorrer ao uso das pontas de prova, isso é colocando aqui os terminais positivo e negativo do capacitor. Então esse capacímetro é muito utilizado para poder medir capacitância, tá? E enquanto que o multímetro também é muito utilizado, mas para medir várias grandezas elétricas, tá? Com o multímetro eu consigo medir diferentes grandezas elétricas. Vou começar então a apresentar aqui algumas grandezas elétricas que eu posso medir com esse multímetro. A primeira coisa que você deve saber ao utilizar o multímetro é quais são as grandezas elétricas que eu vou utilizar e quais são as escalas que eu devo utilizar. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer agora é colocar as pontas de prova do meu multímetro, tá? Vamos então colocar as pontas de prova do multímetro, tá? E ao colocar as pontas de prova do multímetro, notar que aqui é o preto, vou colocar aqui no comum, e aqui é o vermelho, vou colocar aqui. Atenção, aqui eu posso medir tensão e resistência. É aqui especificamente para mim poder medir corrente na ordem dos miliamperes e aqui até uma máxima de 20 amperes. Então esse multímetro não dá para medir valores de corrente muito altos. Se for um valor acima dos 20 amperes, então
não aconselho utilizar esse multímetro. Geralmente esse multímetro é mais para pessoas que trabalham com eletrônica, porque existe um outro tipo de multímetro que nas próximas aulas eu vou trazer para aprendermos então para podermos medir grandeza, para podermos medir valores de corrente muito mais elevado e de tensão. Então vou colocar aqui a ponta de prova vermelha e vou ligar. Para mim poder ligar o multímetro, basta apertar aqui no power, tá? E o meu multímetro vai ligar. Então, uma vez que o multímetro está ligado, vou começar com essa primeira escala que está aqui, que é a escala dos semicondutores e também a escala de continuidade, é a famosa escala do faz barulho, né? Então, vou juntar aqui as duas pontas de prova, já me indica que existe uma continuidade. E também é uma escala utilizada para poder medir os semicondutores, tá? Então, vou colocar aqui as pontas de prova e vou continuar. Vou segurar apenas umas para poder explicar melhor, para poder apontar, para vocês poderem perceber. Então, o que eu tenho aqui? Primeira coisa que você deve saber é esse lado que está aqui. Já vimos, é o lado para ligar, desligar. Esse holder é só para congelar o valor, tá? É para congelar, congela e descongelar o valor. Então, aqui, essa escala que está aqui, começa aqui em 200 até 200 mega, é usada para poder medir os valores das resistências, ou seja, valor ôhmico dos resistores, tá? Depois vamos aprender isso. Aqui do outro lado, tens aqui um lado amarelo e aqui o outro lado branco, tá? Esse lado que está aqui, que é o lado amarelo, desse lado amarelo, é utilizado para poder medir tensão contínua, tá? Por isso é que tem aqui esse símbolo. É usado para medir tensão contínua. Você sabe que a tensão na natureza apresenta-se em duas formas, ou de forma alternada ou de forma contínua. No multímetro é a mesma coisa. Esse lado é utilizado para poder medir tensão contínua, enquanto que esse lado é usado para medir tensão alternada. Se vocês notarem, eu não posso medir tensão contínua abaixo de 200 mil volts e também não posso medir superior a 1000 volts. Então são os valores contínuos que eu devo medir quando tiver utilizar esse multímetro. Enquanto que aqui, tá, é onde eu vou medir a corrente alternada. Aqui vou medir de 200 mil volts até 750 volts. Então é para medir tensões baixas. Já aqui então é onde eu vou medir o HFE dos transistores, tá? Então posso colocar aqui os transistores e medir então o seu HFE. Então tenho aqui já os valores do capacitor que posso utilizar aqui. Aqui também posso colocar para poder medir então os capacitores. Geralmente os capacitores não são medidos aqui com as pontas de prova, são apenas medidos aqui, tá? Então tem que ter essa atenção. Enquanto que aqui então é o lado de medição das correntes. Então você vai medir aqui corrente alternada e aqui vai medir a corrente contínua, tá? Então é para isso que serve. Aqui serve para você medir corrente contínua, enquanto que esse lado serve para você medir corrente alternada. Atenção na hora de medir a corrente. Quando tiveres a medir as correntes, não podes continuar com a ponta de prova vermelha nesse lado. Tens que movimentá-la do outro lado e depois só assim então medires a corrente contínua ou alternada. Então esse multímetro traz exatamente essa diferenciação na hora de medir os valores de tensão e resistência, valor de capacitância e o valor de corrente. Então deixa que ter essa atenção. Esse multímetro só tem essas grandezas. Existem multímetros que podem medir mais grandeza, mas não é o caso desse multímetro. Então esse multímetro é um multímetro barato, um multímetro simples, que nos ajuda a medir grandezas elétricas muito mais utilizadas e muito mais importantes, utilizadas no dia a dia de um técnico de eletrônica. Então, qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, que sempre que possível eu poderei lhe responder. Não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas então possam aprender. Obrigado.